uma madrugada que os moradores da cidade de Milagres, no Ceará, não vão esquecer. Assim como ocorreu em 2004, dois açudes localizados dentro do perímetro urbano da cidade sangraram na madrugada desta sexta-feira, alagando grande parte da cidade, causando desespero nas famílias que lutavam pela vida com a água inundando as casas, levando móveis, objetos e transformando as ruas em verdadeiros rios. Os bairros mais atingidos foram Francisca do Socorro e Frei Damião, embora a água tenha castigado também o bairro Missionárias, Casa Própria, Rodoviária e Centro. No bairro Francisca do Socorro, o cenário desolador. Lixo, entulho, areia e buracos por toda parte. Famílias inteiras amanheceram um dia limpando suas casas e tentando ainda salvar alguns pertences. Há registros de muros que caíram, de casas semi-destruídas, de famílias desabrigadas ou desalojadas, muitas das quais perderam praticamente tudo que tinham. As ruas Pedro Furtado de Lacerda, Júlio Sampaio, Souza Presa e Santos Dumont, entre outros, ficaram inteiramente alagadas na madrugada. A reportagem também registrou alagamentos agora pela manhã na Avenida Lacordaire Lins e Rua Francisco Almir Braga. Por esta razão, a Escola Francisco de Assis não está funcionando. No centro de saúde, localizado na Avenida Santana, foi preciso abrir 2 buracos no muro para que a água escoasse pela rua. A chuva e o sangramento dos açudes deixaram uma pessoa morta. Um homem foi encontrado em uma boca de lobo na rua Padre Cícero por volta das 5 horas. Ainda não havia confirmação sobre a identidade da vítima. Uma grande equipe da Prefeitura Municipal está circulando a cidade, inclusive o prefeito Elosman Sampaio de Lacerda, constatando os estragos provocados pela chuva. A Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento já começou o trabalho de limpeza da cidade. A Secretaria da Assistência, por sua vez, iniciou o atendimento às famílias desabrigadas e desalojadas, as quais estão sendo transferidas para o Centro Social Urbano, CSU. O prefeito Elosman Sampaio de Lacerda decretou o estado de calamidade pública no município, que pretende ressarcir algumas famílias. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUCEME, a chuva em Milagres, no período de 7 da manhã de quinta-feira 4 às 7 da manhã desta sexta-feira 5, foi de 103 milímetros, a maior registrada no Cariri. Todavia, existem informações não oficiais de que o pluviômetro da Companhia Hidroelétrica de São Francisco teria transbordado e registrado 145 milímetros. Porque assim, a rua inteira, sabe? Só vinha água. Somente água. E as casas dos meus vizinhos tava entrando água. A casa da minha vizinha, à direita, tinha sido inundada pela água. A porta da frente tinha estourado, estava saindo toda a água. E a casa dessa minha vizinha também tinha sido estourada, que era a casa da minha tia. Que ela perdeu quase tudo que ela tinha. E de todo mundo que estava entrando só um pouquinho d'água na calçada, a minha era a única que não tinha. Porque a minha vizinha, ela não estava em casa, mas a filha dela estava na minha casa, entendeu? Na minha casa estava eu, minha mãe, meu tio, essa minha vizinha e meu irmão, sabe? E minha casa era a única que não tinha, a água não chegava nem perto da porta. E das outras casas chegavam, até entravam. Aí foi um momento de muito pânico, porque, tipo, aquela água todinha descendo na rua, meus vizinhos empurrando água pra fora. A casa da minha vizinha e da minha tia tinha sido inundada, tava descendo tanta água, tantas coisas dela. E, sabe, foi muito assustador, porque eu tava dormindo com eles e do nada a gente acorda com um barulho do trovão e quando vai olhar tá essa situação lá fora. E também foi muito tenso, porque minha tia tinha ficado presa dentro de casa. Não tinha como sair, ela tava gritando, pedindo socorro. E é, meu vizinho, na parte de cima, ele saiu no meio da chuva para poder socorrer minha tia, porque na minha casa não tinha ninguém que pudesse ir, porque a gente era pequeno, né? Aí não tinha muita condição, a água ia levar a gente. Ele saiu arriscando a vida dele na chuva para ir resgatar minha tia na casa dela. Tava minha tia, o marido dela e tinha 2 cachorros grandes. Foi muito, sabe, foi muito sofrimento. Aí os outros vizinhos viram e foram ajudar. Foi, sabe, uma coisa que você não consegue esquecer. Principalmente para quem teve a casa invadida. E essa minha vizinha, que ela teve a casa inundada, sabe, a vizinha direita, colada à minha casa,
ela tinha saído, tinha viajado e a filha dela tinha ficado na minha casa, sabe? Aí a filha dela tava vendo tudo na calçada, desesperada, porque tava sendo, a casa dela, a porta da frente tava estourada e a água tava descendo com muita força. Ah, e eu ia esquecendo também. A gente tava morrendo de medo porque como o quintal da minha vizinha tinha sido estourado e o da outra vizinha, que é minha tia também, as duas casas tinham sido invadida pela água, a gente também estava com medo aqui em casa, porque a água não estava vindo pela frente, mas a qualquer momento a minha casa poderia ter entrado água também pelo muro, porque a casa da minha vizinha foi invadida pela água, a de minha tia foi invadida pela água de minha vizinha, que estourou o muro, e a minha poderia acontecer a mesma coisa. Aí a gente tava com medo aqui, porque era minha mãe e a gente, tudo criança, aí era muito perigoso. O direito ao meio ambiente é um direito difuso, coletivo, pertencente a todos. Todos têm o direito de viver num meio ambiente ecologicamente equilibrado. A fim de manter o equilíbrio, de preservar nosso meio ambiente, foram criadas diversas leis de proteção ao mesmo, das quais se destacam a 6.938, 7.347 e a 9.605. Existe dentro do direito a responsabilidade civil, que tem como objetivo a reparação do dano causado que tenha levado à diminuição do bem jurídico da vítima. Com o direito ambiental, não poderia ser diferente. Aquele que causa dano deve repará-lo. Nossa Constituição Federal de 88 consagrou o direito a um meio ambiente sadio. No seu artigo 225, parágrafo 3º, garante a responsabilização dos infratores em reparar os danos. A Lei 6.938 de 81 prevê em seu artigo 14, parágrafo 1º, a responsabilidade para aquele que degradar o meio ambiente. Em regra, a responsabilização se dá pela teoria subjetiva, ou seja, tem culpa como seu fundamento basilar. Mas quando tratamos do meio ambiente, adotamos a teoria objetiva da responsabilidade. Teoria essa que não existe a comprovação da culpa. Comprovada a lesão ambiental, basta que se comprove que o exercício de determinada atividade tenha causado dano, para que se tenha a responsabilização. Essa teoria é também conhecida como teoria do risco. Para iniciar a discussão, faz-se necessário que abordemos o tema da omissão como causa de responsabilidade civil e dever de indenizar. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, é o que diz o artigo 927 do Código Civil. Já o artigo 186, por sua vez, determina que o ato ilícito possa ser cometido por omissão voluntária. Fica assim claro que o não fazer é sim capaz de gerar dano a terceiros, e dessa forma, fica o sujeito omisso obrigado a reparar o dano. Diante do exposto, analisemos a relação entre o indivíduo e sua propriedade. Fica evidente, após a leitura dos artigos 936 ao 938 do Código Civil, que o proprietário, possuidor ou detentor de uma coisa deve vigiá-la e prevenir que esta cause dano a outrem. Não vigiando e, portanto, não prevenindo, este estará agindo de forma omissa. Após as constatações supra e com o auxílio do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 1981, podemos então relacionar a responsabilidade civil ao caso em questão, uma vez que fica claro que a construção de um açude pode ser uma atividade com potencial para causar danos ao meio ambiente e a terceiros. O que aconteceu em Milagres, Ceará, é semelhante ao que aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais. Aqueles que tinham o dever de evitar o dano não se comprometeram com a integridade de sua propriedade e ignoraram o que esta atitude ocasionaria ao meio ambiente. Dessa forma, muitos indivíduos tiveram prejuízos materiais, inclusive perda total, sem contar com as vítimas fatais decorrentes da inundação. Pela tragédia que se passou no município de Milagres, ninguém foi responsabilizado, apesar da jurisprudência e legislação preverem tal responsabilização. Esse fato ocorrido em uma pequena cidade do interior é reflexo do descaso que ronda a proteção ambiental, desde a educação ambiental para a população até os deveres ativos do Estado em fiscalizar e tomar medidas protetoras. A prova disso é que não só fatos como esse, mas também catástrofes com proporções nacionais como Brumadinho e Mariana ficam impunes.